Bom dia aí para quem me acompanha no meu canal. Eu publiquei um vídeo esses dias sobre um tema mais ligado à religião, se existe ou não inferno, como ele seria, se é um lugar, se é outra coisa. E eu recebi alguns feedbacks aí de algumas pessoas. Tem um especial que eu queria comentar. Eu até pedi autorização para a pessoa, é de um amigo meu, no João Paulo, é, falando sobre o vídeo, que ele não concorda. Nós dois somos amigos há muito tempo. Ele hoje é agnóstico, ateu, né? E eu tenho a minha fé. Mas, só para não estender muito, eu ia fazer uma edição do áudio dele, só que é um áudio de 10 minutos. Eu não sei se talvez todo mundo vai querer escutar essa história toda, mas eu acredito que quem se interessa pelo tema vai acabar encontrando esse vídeo uma hora e vai querer ver a história toda. Então, é como se fosse um diálogo entre alguém que tem fé e alguém que não tem. E ele é muito inteligente, argumenta muito bem, inclusive é formado em filosofia e é psicólogo também. Vamos lá. Só pra. Eu vou pausando aqui e comentando alguma coisa que eu acho interessante. Oi Capone, boa noite. Tudo bem com você? Então, olha, você pediu aí para dar uma olhada no seu vídeo que você postou lá no YouTube e pergunta se eu concordo, né? Você fala aí, pergunta não, você diz vê se concorda. Então, é, eu vejo que o seu vídeo e toda a explanação que você faz nele é mais uma catequização, né, uma doutrinação do que uma argumentação. Enfim, me parece que a sua fala ela gira em torno de um eixo teológico, de evidências teológicas. Então você fala que Deus é amor, é puro amor, e que, portanto, se você quer justificar o inferno como um estado espiritual da perda de relação com Deus, não é? E me chamou bastante atenção mesmo uma questão seguinte, que partindo de evidências, né, tomando como sabido por todos aqueles conceitos que você está usando, eu não concordo, mesmo aí nesse plano não concordo. Eu não consigo acreditar, eu não consigo imaginar um ser que é capaz de criar um lugar no qual ele vai torturar as criaturas que não foram capazes de amá-lo quando ele estava vestido com uma burca, né? Então, mas na maneira que foi colocado assim inicialmente, depois ele vai falar diferente. Dá a impressão assim, Deus cria um lugar que ele vai torturar. Na verdade, não é bem isso. Deus oferece o seu amor, né, a sua amizade, e você tem o livre-arbítrio para recusar esse amor. Detrimento da recusa, por consequência da recusa, que você entra no estado chamado inferno, né? Não me parece que seja Deus quem condene a esse estado, né? Mas é uma consequência da liberdade. Parece que então Deus dá uma chance, ele brinca. Esse estilo de Deus me parece muito cretino. Ele fica brincando então com as pessoas. Olha, você vai viver 50, 60, 80 anos, não sei quanto tempo você vai viver, e é o tempo que você vai ter para você aprender a gostar de mim. Só que eu não vou me revelar para você não, vou dar alguns sinais. Alguns sinais para você, só que eu tô com uma burca, né? Eu tenho um gingado, eu tenho palavras bonitas, enfim, eu vou dar sinais, mas você não vai ver minha face. Se você... A face de Deus não, Deus não revela em vida, né? Até está na Bíblia, né, que todo aquele que ver a Deus morrerá. Moisés escondeu o rosto de Deus para não ver Deus, porque não morria. Porque, mas se essa questão da burca foi o exemplo que eu dei no outro vídeo, para quem acompanhou, numa situação um pouco diferente. Porque falando em revelação, que Deus se revela aos poucos e tal, mas em Jesus Cristo ele se revelou plenamente. Ele mostrou o rosto, um rosto humano, mas o rosto de Deus.
porque Jesus Cristo é Deus, né? Então, não me parece que seja uma deficiência da parte de Deus em se revelar. Como você ir comprar um carro e o vendedor só deixar você ver a roda. Não, o carro você não pode ver. Como eu sei se eu quero comprar? Em Jesus Cristo, Deus se revelou plenamente, né? Para quem acredita e quem tem fé. Se você não gostar de mim, desse jeito misterioso, desse jeito velado, como eu vou me apresentar para você, você está ferrado, você vai para o inferno. Né? Beleza, isso não me convence de nada, a não ser que essa representação de Deus, esse Deus representado dessa forma, para mim é um grande cretino, é um grande safado. Né? Eu não quero nada com esse cara, se ele for desse jeito mesmo. Por que fica fazendo gracinha? Por que fica fazendo de escondendo? Fica fazendo tanto mistério? Por que já não revela de uma vez e não dá a chance então para saber? Por que não vem de cara limpa, vem de burca? Tá? Então esse é um ponto para mim. Não me explica o inferno da forma como você falou. Então, tem uma questão que é assim, dá a impressão, uma pessoa viveu 30 anos. Ela tem 30 anos para descobrir quem é Deus e conseguir amá-lo. Se em 30 anos e um dia era o prazo que ela necessitaria, mas ela morreu com 30 anos, então vai para o inferno. Mas é uma maneira mecanicista de ver as coisas. Isso não é assim que funciona. Vou dar um exemplo. Daqui a pouco ele vai falar desses exemplos antropomórficos, mas imagina um pai que tem 2 filhos fumantes, um mais velho e um mais novo. Aí ele fala para os filhos, olha, se quem conseguir parar de fumar vai ganhar um carro, 0 km. Aí o mais velho consegue e ganha o carro do pai. Nada mais justo. Aí o mais novo morre fumante. Aí alguém fala pro pai, mas é injusto, porque se ele tivesse vivido o mesmo tanto que o outro viveu, ele teria parado de fumar. Aí o pai que conhece os seus filhos iria responder, não, é verdade, esse meu filho que morreu nunca pararia de fumar, porque eu o conheço, entendeu? Então é por isso que só Deus pode julgar. Não é um período no tempo presente, né? Seria um tempo diferente, na graça de Deus, um kairos, porque, por exemplo, a questão do demônio ter se rebelado contra Deus e estar condenado ao inferno, não é uma questão da deficiência da misericórdia de Deus, mas Deus sabe que aquele filho nunca mais vai se arrepender. Então isso que chama coração de pedra, coração empedernido. Deus sabe quando o coração chega nesse estágio. Ele sabe. Então, os critérios que o pai, no exemplo, ou Deus usa para julgar, são absolutamente justos. Porque o pai conhece os filhos. Por exemplo, se eu chegar numa casa, numa casa do Nordeste, que tem vários filhos, 10 filhos, 9 trabalhando na roça. O filho caçula teve a oportunidade de estudar e se formou médico. Aí chega alguém para entrevistar. Qual o filho mais inteligente? O pai vai responder, é o Zezinho. Por quê? Porque ele é mais inteligente, mas ele sabe ler? Não, ele é analfabeto. Ele estudou nada, não estudou nada. Mas por que ele é mais inteligente? Porque eu conheço meus filhos. Se ele tivesse tido a oportunidade de estudar, ele não seria médico, ele seria astrofísico da NASA, entendeu? Então, o mais burro é o mais novo que teve oportunidade de estudo, estudou. Então, assim também Deus consegue julgar um ladrão, assassino e um São João da Cruz, ou um São Francisco. Como é que você compara um bandido que nunca ouviu falar em Jesus com São Francisco de Assis? Entende? Só Deus pode fazer isso. São Francisco mesmo falava o seguinte, se Deus tivesse dado a esse ladrão o que deu a mim, esse ladrão seria mais santo do que eu.
No sentido assim, a santidade como amizade com Deus. Então ele foi tão agraciado, mas Deus sabe que ele deu mais graça para São Francisco. Entendeu? Então, o critério de Deus é justo. Então Deus pode comparar Nossa Senhora com um índio de uma tribo lá dos Tapajosos, que nunca ouviu falar em Deus abraâmico, e pode dar o céu para ele. Porque ele, se esse sujeito tivesse vivido na época de Jesus Cristo, se Jesus Cristo tivesse passado do lado dele, entendeu? Ele teria aceitado a mensagem, alguma coisa assim. Então é uma coisa que só Deus pode fazer. Então não é uma questão de se arrepender no tempo. Se acabou o seu tempo, se morreu, não, e se eu quiser me arrepender depois de morto? Não, Deus sabe que uma pessoa estaria disposta ou não a se arrepender, e se isso aconteceria, ele jamais fecharia as portas a um filho. É o filho que jamais bateria na sua porta, entendeu? Não explica, porque eu tenho essa pergunta. Ontem mesmo eu estava conversando com um crente que me abordou na rua. Eu estava numa situação e ele me abordou, ele veio me evangelizar, etc. Aí eu pus para ele essa pergunta, né? Se Deus é tão bondoso assim, é tão maravilhoso assim, por que ele quis que Jesus Cristo se encarnasse? Por que ele se encarnou e morreu na cruz? Para que tanto sangue? Para que tanto teatro? Por que tanto drama? Por que ele simplesmente não fez como o pai do filho pródigo? Né? Mas lá o filho pródigo se arrependeu e voltou para casa. Mas ele voltou para casa porque ele estava ferrado. Ele estava desgraçado. Aí numa época, quando a gente está desgraçado, todo mundo volta. Por que Deus não fez mais, não facilitou as coisas? Por que tanto drama? Não explica a existência do mal. Isso que você falou não explica. Muitas vezes ele pergunta: por que Deus fez assim? Por que Deus não facilitou? Por que Deus... Por que Deus? Eu não sei essa resposta, né? Por que Deus me fez com 10 dedos nas mãos e não 20? Tem algum número 10? Tem um significado? Eu não sei. Agora, se eu tivesse que conversar com as abelhas, eu iria falar a linguagem das abelhas, para que elas entendessem. Se Deus quer visitar os homens, qual linguagem ele vai falar? A linguagem dos homens. Então, Jesus Cristo veio como um homem, 2 pernas, 2 braços, conversava, operava milagres. Agora, já pensou se Jesus Cristo fosse um elefante? Seria uma linguagem não adequada. Ou se fosse um anjo. Então, mas se ele veio conversar com os homens, ele falou a linguagem dos homens. Ele comeu o peixe, comeu espiga de milho, tomou água, fez tudo que normalmente o ser humano faz para sobreviver. Ele precisava se alimentar, fazer jejum, algumas horas. Então eu acho assim, mas por que tem que morrer na cruz? Olha, eu entendo a crucificação como a maior prova de amor de Deus para com os homens. Porque ele assumiu a nossa humanidade e assumiu de uma forma extrema. Ele não recuou em nenhum momento. Sabia que ia ser crucificado e foi crucificado. Quando os guardas chegaram para prender Jesus Cristo falou: quem vocês estão procurando? Jesus, sou eu. Está escrito lá que os soldados se assustaram, caíram por terra. Como assim? Sou eu, já disse que sou eu. Deixa esses ir embora, que é a mim que vocês procuram. E foi lá. Ele suou sangue. Então, um Deus lá no céu, alheio ao nosso sofrimento, à nossa condição, é uma coisa. Um Deus que vem ao nosso encontro e que assume os nossos sofrimentos e nos mostra um caminho de salvação, me parece muito mais legal. Entendeu? Falou a minha linguagem. É isso que eu precisava.
eu consegui entender. Acho que o objetivo de Deus é se fazer entender. Vamos lá. Porque se Deus criou todas as coisas e ele é puro amor, ele é puro bem, quem então criou o mal? É o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio então é um espaço de ação no qual o ser humano pode criar o mal. Então o ser humano também se torna criador. Então Deus não é tão onipotente assim. O ser humano também o ser humano pode criar uma coisa tão avassaladora chamada mal. Parece que não é algo plausível, não é? O ser humano pode criar o mal. Se você ver lá no Gênesis, eu não sei se é no 3:22, qual que é. Inclusive o 3:22 é o número da caveira e ossos, né? O ser humano se tornou como um de nós. Dá uma impressão assim, o homem é capaz do bem e do mal, sim. Só que o homem não nem sempre ele é bom. Deus é capaz do bem e do mal também, mas Deus é bom. Então ele sempre faz o bem. E o que ele faz é bom. Porque ele é bom. Mas nós não somos assim, né? Eu sou capaz de pegar um filhote de cachorro na rua, alimentar, vacinar, cuidar, tratar a vida toda até ele morrer. Ou sou capaz de pegar um filhote na rua e cortar a cabeça dele fora, com requintes de crueldade. Então, o ser humano é capaz de fazer o mal. Me parece que essa explicação é suficiente para dar origem ao mal. Deus cria um outro ser que tem a sua imagem e semelhança. Daqui a pouco ele vai falar isso, que a gente usa esses argumentos que Deus é pai, que um pai tem vários filhos. Jesus Cristo falava muito disso, parábolas, né? Uma maneira de entender Deus através de analogias, de antropomorfização. Só que para o cristianismo não é o homem que cria Deus à sua imagem, é Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então o homem é capaz de atingir a Deus porque é semelhante a Deus de alguma forma, entendeu? É a sua imagem e semelhança, né? Vamos lá. O mal, se ele tem uma existência, se ele tem que ter sido criado por alguém. Aí a pergunta, o ser humano pode criar algo tão forte, tão poderoso? Acredito que sim. Como o mal? Não sei, né? Claro que os crentes vão dizer que sim, porque é escolha e é livre-arbítrio e se ele pode não. Ponto. Outro ponto que me chama a atenção são esse argumento baseado numa antropomorfização, né? Os argumentos antropomórficos que você faz e como os crentes fazem também. As relações humanas são assim, logo, com Deus também é assim, né? Quer dizer, atribui-se a Deus características que são humanas, que são próprias do ser humano e das relações que o ser humano estabelece. Agora sim, se o ser humano tem uma característica que ele acredita que Deus seja semelhante a isso, em alguma forma, você não pode dizer que isso é errado. Porque é a mesma coisa que eu falei das mãos. Nós temos 10 dedos. Isso é uma marca registrada de quem nos criou. Todos os homens têm 10 dedos, se não tiver nenhuma doença, certo? Quem criou o ser humano com 10 dedos colocou sua marca ali. Nossa capacidade de se relacionar, de manifestar, de sentir, de amar, de odiar, também foi colocado por esse ser criador. Então, existe a sua marca em nós. Não é errado dizer isso, né? Parece também, esse processo de comparação me parece ser muito falho e muito insuficiente para explicar muitas coisas, né? Bom. Ou seja, na perspectiva teológica, movendo-se apenas nesse terreno, não concordo com o que você falou, não concordo. Agora, talvez você, claro, né? Talvez você possa trazer, eu esperei até quando comecei a ouvir seu vídeo, que você trouxesse argumentos filosóficos e tentasse convencer o seu espectador, o seu ouvinte, da perspectiva filosófica. Né? Mas então é só filosofia aqui. Não é isso. Estou dizendo assim, se você é crente, se você tem uma experiência, se você tem fé, você quis estabelecer com outro crente que comunga das mesmas ideias com você, talvez ele concordasse, batesse palma e achasse muito
bonito seu. A questão de outra pessoa concordar ou não depende dos argumentos, porque não é um debate filosófico, entendeu? Se questão fosse a argumentação, você seria crente, teria uma fé, porque a gente já conversou por horas e horas, muitas vezes. Não é uma questão de argumentos, é uma questão do momento da pessoa, quando Deus tocar o coração, quando acontecer alguma coisa. Teve muitos filósofos ateus que se converteram em algum momento. Teve um lá que eu esqueci o nome, que se converteu quando o filho nasceu. Ele ficava olhando para a criança, o que é isso? Da onde veio esse negócio, entendeu? Então, não é uma questão de argumento. Porque se fosse uma questão de argumento, o mundo inteiro era crente, tinha uma crença. E isso não acontece. E eu não fiz o vídeo para convencer alguém, né? Apenas para quem já é convencido que certamente existe alguma realidade depois da morte, para entender que isso não é um lugar de sofrimento, que não vai ter um demônio com instrumentos de tortura eternos, não é isso. E não é questão do fogo que queima, porque não vai queimar o que nem tem corpo, entendeu? É uma figura de linguagem. Então, para a pessoa se libertar disso e ver que existe coisa muito pior do que uma situação de tortura eterna. É uma situação de desamor eterno, um estado de espírito, né? Independente de ter corpo ou de não ter corpo. Áudio, seu vídeo, as coisas que você falou, né? Porque aí estariam no plano das evidências. Você tem evidências e o seu interlocutor, ouvinte, tem evidências, navegam nesse plano das evidências e com isso se dá uma comunicação, se dá um entrosamento, se dá uma harmonia. E quem não partilha? E quem discorda? E quem não comunga disso? Como que você convenceria a pessoa? Né? Não, você tem que aceitar porque é isso, essa é a verdade, é o que eu estou falando é verdade. Olha, eu não me sinto na obrigação de convencer as pessoas. Não. E nem existe evidências que você citou. Evidência é aquilo que você se convence só de olhar. É isso, entendeu? Agora, quando entra a fé no meio, muda tudo. Não é uma questão evidente. Tá aqui, ó, foto do inferno, foto do céu, foto de Deus. Não, você não vai ter isso. Não tem evidência. Agora, nem tudo na vida a gente se pauta pela evidência. E uma pessoa ama outra pessoa. Você pergunta, me dá uma evidência do seu amor. A pessoa ficou te olhando. Não, eu tô te falando que eu amo. Eu quero uma evidência. Não tem evidência. Ah, então não ama. Ama. Pior que ama. Verdade. Eu bato nessa tecla. Até agora nunca encontrei alguém que conseguisse me dar uma plausível para a existência do mal, que não seja esse lero do livre-arbítrio, porque o espaço do livre-arbítrio não me parece ser suficiente para criar algo tão forte quanto o inferno, quanto o mal. Não é? O mal é uma consequência do inferno. E outra coisa que eu discordo também plenamente, a morte é o ponto final. Eu morri, então, suponhamos que existe o inferno. Eu li recentemente a Divina Comédia, né? uma obra assim, extraordinária. Eu estando num daqueles 7 círculos de sofrimento, e se eu me arrepender? Aí não tem mais chance, acabou, passou. Aí o amor de Deus, então, ele tem limites, é até a sua morte. Depois que você morreu, meu filho, você pode bater o pé, você pode sofrer, você pode clamar, você pode implorar, não adianta, não é? É como um pai, aí já também entrando nesse processo de antropoformização que você está falando, que você usou tanto esse recurso, é como um pai, um ser humano, o filho pródigo, o pai do filho pródigo, que fosse ele falar, olha, eu vou esperar só 20 anos ao retorno desse rapaz. Depois de 20 anos ele pode bater na minha porta quanto que ele quiser, que não adianta. Aí, quer dizer, minha paciência... Não. Do jeito que você coloca, dá a impressão que é uma deficiência em relação à misericórdia. Eu já disse que não é. O pai que espera o filho só 20 anos. Depois de 20 anos, se ele bater na porta, eu não atendo. Não é assim. O pai sabe
que depois de um tempo o filho nunca mais voltará, entendeu? Se ele voltar, ele vai ser atendido. Se hoje Lúcifer, demônio, se virar para Deus e se arrepender, Deus o perdoa. Entendeu? Ninguém mais do que o diabo está no inferno, certo? Quem começou essa história de rebelião contra Deus. Então, se ele se arrepender, ele é perdoado. O problema é que Deus já sondou o coração dele e Deus conhece o futuro de todos. Ele sabe que ele não vai se arrepender. Tem filho que não se arrepende em relação ao seu pai, e tem filhos que matam o pai e a mãe. Tá cheio de casos aí na justiça brasileira aí, não vou nem citar. Mas tem filho que mata o pai. Não é só uma questão de arrependimento, entendeu? Com certeza o demônio odeia tanto a Deus que se ele pudesse, ele matava Deus. Esse tem limite. 20 anos, eu estou pegando 20 anos aqui, é apenas um exercício de imaginação, né? 20 anos. Depois de 20 anos, se ele bater na minha porta, se ele chorar lá fora, espernear, acabou. Não adianta. Aí meu saco ficou cheio, não tem mais misericórdia com ele, não. Parece que é a mesma coisa, né? Eu sou puro amor, puro perdão, pura misericórdia, sou do bem, sou da paz, sou zen, até que morra. Se morrer, na hora da morte se arrepender, beleza. Pode vir pra cá, talvez passe um tempinho lá sofrendo no purgatório, né? Pra entrar na minha casa, pra entrar limpinho. Se não fizer isso até na hora da morte, depois que morrer, vai se danar. Vai se danar nesse lugar, e que aí também entra outro ponto, né? Quem criou não sabe, não se sabe. Só pra comentar isso aí. A minha avó, uma vez, meu pai me contou que tinha um vizinho dela que era maçom, tava pra morrer. E ela sempre tentava conversar com ele, levava um padre lá e tal, e nunca recebeu. Antes de morrer um pouco, ela chamou pelo padre, o cara chamou pelo padre, o padre foi lá, abjurou lá da maçonaria, confessou e morreu. Então, o que fez ele se converter? Não foi lá pegar a vela na mão e abjurar e fazer esse tipo de coisa, não foi isso. Foi a atitude dele de se arrepender, né? Por outro caso, eu sei outra história de outro maçom também, que chegou o padre na casa e ele mandou o padre embora. E não vou morrer assim mesmo. A questão é o seguinte: existe um pré-requisito para ver Deus. Chama-se amor. Por quê? Porque se você vê Deus sem amá-lo, você não pode. Você vai sentir inveja dele. Se você tem um amigo que você ama muito, que já salvou sua vida, que doou o rim por você, que fez tudo por você, ele comprar um carro zero, você vai achar ótimo. Se o teu vizinho, que vive te enchendo o saco, comprar um carro zero, é mais fácil você sentir inveja, certo? Então, com Deus é a mesma coisa. Quando o demônio olhou para a glória de Deus e viu que era maior que a dele, e a dele era maior de todas as criaturas, ele invejou a glória de Deus. Então você só sente inveja de quem você não ama. Então quando você sente amor pela pessoa, você não sente inveja. Por exemplo, um filho que vê a mãe que tem muita saúde. A mãe tem muita saúde. O que o filho que ama a mãe pensa? Tomara que tenha muita saúde ainda até o último dia de vida. Mas ele pode estar numa cama com câncer. Mas mesmo assim ele deseja saúde para a mãe, entendeu? Mas se é uma mãe que abandonou ele, que fez ele batia nele quando era pequeno, não sei o que, ele vai pensar, tomara que morra logo para eu pegar os bens para mim, entendeu? Então, a chave é o amor. Só que o amor só existe no ambiente de liberdade. Até com Deus. O único amor que tem sentido é o amor livre. Veja como isso é importante. Só que Deus tem um defeito. Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que diante dele você não é mais livre. Você perde a liberdade. Por isso que os anjos bons, que já contemplaram
a face de Deus, nunca mais serão maus. O demônio nem perde tempo com eles. Só tenta os homens, que nunca viram Deus. Porque depois que você contemplou a verdade fulgurante de Deus, viu, está visto. Aí a sua inteligência se nega a trocar Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa, dinheiro, papel, glória, poder, riqueza, beleza, nada disso tem valor, porque Deus é o sumo bem, entende? Então, é como trocar um castelo por um monte de bosta. Você viu o castelo, agora escolha, qual que você quer? Eu quero o castelo, eu quero Deus. Então, perde a liberdade no sentido do viciado em relação à sua droga. O cara é viciado em heroína, põe ele num quarto com 1 quilo de heroína perto dele. O que vai acontecer? Ele vai querer heroína e vai se drogar, entende? Agora, quem já conhece a Deus face a face, não tem como ser livre mais. Então, você tem que amá-lo livremente, porque isso é condição para contemplar a sua face, entende? Ah, mas agora eu morri, eu quero ver Deus. Mas como que você vai amá-lo livremente agora, depois da morte? Como? Agora você não é mais livre. Depois que você morre, você conhece a verdade. Não quer dizer que você contempla a Deus. Você conhece a verdade. Você vê que existe mesmo Deus, que existe mesmo céu. Você dá o tchauzinho para Nossa Senhora, conhece os santos, conhece os demônios, conhece tudo a realidade espiritual. Só que você não é mais livre. Ah, então agora que conheço, agora que eu estou vendo que é tudo assim, agora eu vou amar a Deus. Mas como que você vai amar a Deus? Para amar a Deus, você precisa da figura do próximo. Você precisa acolher Jesus Cristo, amar Jesus Cristo enquanto pessoa, enquanto mestre, Senhor, né? Você precisa seguir os mandamentos, etc e tal. Ah, mas eu fiz tudo errado durante a vida. Agora que eu vi que existe Deus, eu quero voltar lá e fazer tudo diferente. Não, mas daí você não vai ser livre, porque você vai fazer conhecendo o final do negócio. Então não tem como ser diferente, ao meu ver, né? Agora, se você tiver uma super capacidade de arrependimento quando você morrer, mesmo depois da morte, Deus te perdoa, sim, lógico que perdoa. Vai pro céu, não tenha dúvida disso. A misericórdia de Deus vai além do que a gente imagina. Para Deus, ele não segue a economia sacramental, a economia dos sacramentos, da igreja, esse negócio de batizar, tomar a primeira comunhão, vir na missa e ir pro céu. Não, ele pode fazer tudo ao contrário. Ele pode pegar, levar Hitler pro céu, pode pegar, levar não sei quem pro inferno. A casa é dele, entendeu? A casa é dele. Agora, tem uma história que fala que uma vez o diabo chegou e falou assim para Deus: olha, como é que você ama tantos homens? Eles te ofendem, te tratam mal, não ligam pra você, e eles pedem perdão e você perdoa, e tá tudo bem por isso mesmo, você os ama tanto. E a mim, que cometi apenas um pecado, você me condenou ao inferno. Aí Deus vira para Lúcifer e fala: mas você nunca me pediu perdão. E o demônio se afasta. Nunca pediu mesmo, nunca vai pedir. Estado que você tá falando, né? É um estado. E não sei, estado sempre é um lugar também, né? E tem uma coisa também. Não foi Deus que expulsou o demônio do céu, foram os outros anjos. Seria um absurdo um pai que ama um filho pôr ele pra rua. Conta-se a lenda, né? Que foi Miguel e os anjos bons que travaram a luta no céu e tiraram. É como se os irmãos se unissem e tirasse de casa um filho que quer matar o pai, entende? Criou aquele imaginário, criou aquele cenário todo. É claro que aquilo ali é uma figura literária, etc, né? E ninguém sabe como o inferno. Dante falou de fogo, falou de algemas, enfim, diversas. É uma obra extraordinária, magistral, né? Obra, tanto é que é um clássico, né? E, enfim, é isso. Eu não concordo teológico tentando entrar nesse terreno, nesse campo discursivo teológico, eu não, e muito menos da perspectiva filosófica, e não concordo também, né? Mas a iniciativa sua é interessante. Eu acho que para alguém que comunga
que faz parte dessa formação discursiva na qual você se move, certamente vai gostar, porque ali é o conteúdo das evidências, assim como alguém que falar para mim de alguma coisa que eu concordo, né, e trouxer alguma informação, ou trouxer alguma confirmação, eu vou concordar, porque eu também tenho as minhas evidências. O ser humano se move em evidência, não tem como, né? É isso, mas eu acho plausível a sua iniciativa, a sugestão. Ele deu uma sugestão pra eu parar de mexer no nariz, porque às vezes tá frio, eu tava meio com o nariz correndo. Mas tudo bem. Mas é isso, é só para terminar o filme, o vídeo. Aí deu um vídeo demorado, pouca gente vai assistir esse filme inteiro. Eu vou acabar divulgando ele aí em alguns lugares, mas nem todo mundo gosta de um debate mais sério assim sobre um tema como esse. Pode ver que eu tenho um vídeo aí de moto que tem mais de 100 mil acessos. Esse aqui vai ser pouco, mas tudo bem. Então eu gosto muito do João Paulo, é meu amigo, né? A gente tem algumas opiniões divergentes e, e é isso, né? A vida segue, a amizade continua e, e quem quiser comentar alguma coisa que achou, se tiver alguma dúvida, quiser se inscrever, dar um like aí, fica à vontade. E até divulgar, né? É isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima.